Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa conversa de pescador, podcast exclusivamente oferecido pelo Ictus, clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Bom, estou eu, o Dan, está a Carol aqui, o Benjamin, o Fernando, na casa de um casal muito legal que a gente conheceu. Eu nem lembro muito bem como que a gente acabou se conhecendo. Nossa, fui eu que fui pedir um... Melhor nem botar isso no bate-papo. Eu mal lembro como conheci a Carol. Eu falei assim, gente, tô precisando de livros e o dinheiro tá pouco. Eu vou usar da fama do Ângelo, vou ver se alguém topa fazer trocas de marketing. Mas então, a gente tá aqui com o casal, comendo da comida deles, vamos ver se é bom ou não. O Ângelo e a Carol. Tá simples. E assim, a gente já bateu um papo, conhece um pouco eles, mas vocês ainda não, então... Ângelo e Carol, na ordem que vocês quiserem aí, fala só um pouquinho sobre vocês, quem são, o que comem, onde vivem. Fala que acho que você fala Como mais. se reproduzem. Essa parte vocês podem guardar pra vocês. Tá bom. Eu sou Carol Bazo, eu tenho 30 anos, casada com o Ângelo Bazo. Carol, igual. Não, é Carolina. Carol. O senhor é Carolina? Eu sou Carol. Eu sou Carolina. Sou de Recife. Na verdade, nasci em Fortaleza, mas fui criada em Recife e parei aqui por causa do Ângelo, né? Eu conheci ele pelo ministério. Aqui, por acaso, é Montemor. Montemor, Estamos centro do mundo. A Springfield brasileira. Cidade sem lei. É bem pequenininha a cidade aqui. A gente chegou aqui, o Ângelo chegou aqui por causa do curso do CPP, um curso que ele fez, depois a gente acabou se tornando professor, diretor, e hoje tem igreja, tem tudo, tem um monte de coisa aqui. Legal. E é só isso que tem aqui, e nada mais. Eu sou formada em jornalismo, mas quase nunca exerci, mas eu sou apaixonada por essa profissão, apesar de não ter exercido, assim. Acabei exercendo ela num aspecto mais ministerial, assim. Sou professora de História da Igreja há alguns anos, e aí agora eu tô na fase de concluir um mestrado em Teologia Histórica. Já tá na tese? Então, começamos agora. Começamos é bom. Que foi bem na época, aqui agora, né, que os meninos chegaram. Era o que eu ia começar a monografia. Ah, entendi. Aí quando chegou a ligação, chegou a monografia, eu fiquei bem preocupada se ia dar conta, mas vai dar, né, meu bem? Vai dar tudo certo. Sou Ângelo, sou geminiano. Ah, não, essa não vai. Ué, você nasceu em algum dia do ano, né? A gente não crê em horóscopo. Sou natural do Rio Grande do Sul. Eu conheci o Evangelho em 98, de uma experiência bem carismática, pentecostal. E então minha jornada toda foi a partir desse viés assim, da igreja, né? Como a Carol falou, eu cheguei aqui em 2006 para estudar a Bíblia, com esse curso que tem aqui na cidade. Hoje são os meus líderes, né? O irmão que começou o curso, mas com o tempo a gente ficou liderando o curso de preparação profética. E depois de liderar o curso por alguns anos, a gente decidiu plantar uma igreja na cidade, Igreja Cristã Convergência, e junto com isso a gente trabalha com ministério de oração na cidade, e ensino, tem escola de convergência de teologia. Então, Um pacote completo, nós estávamos falando aqui. Vocês abrem todas as frentes possíveis. isso, Por isso que o nome é Convergência. faz de tudo. Tem a editora, um monte de coisa. que é da Impacto, que é dos meus líderes. Então, você também? Não. E não é a pegada muito também, né? Tem box, né? Eles trabalham muito mais, estão focados mais em lançamento mesmo, sem uma editora. A gente tá fazendo essa entrevista de um jeito bem atrasado, demorou pra caramba pra gente conseguir marcar, teve que desmarcar 2 vezes. E a segunda vez foi uma alegria muito grande ter desmarcado, né? Porque a gente foi avisado que eles tinham um encontro com 2 meninos que eles estão adotando, meninos já de 7 anos. Cara, eu não sei se eu consegui transparecer o quão feliz eu fiquei com isso, mas eu fico muito feliz com vocês. E a gente fica muito feliz com quem fica feliz. Eu imagino, mas assim, são 2. E 2. Quase foi 3. É um contexto familiar que vocês ainda nem sabem o que é ter filhos em casa, né? Então, assim, pra quem estiver ouvindo a gente, eles já fazem parte da minha listinha diária de oração. Eu tenho certeza que eles vão precisar bastante. A gente casou já determinado que ia adotar, desde o dia 1. Vocês têm gente na família de vocês que adotou? Eu sou. Ah, a Carol, é verdade, ela tinha falado. Mas a minha adoção é bem assim, 3 dias, então é diferente de 7 anos. Sim, um pouquinho, né? Tipo, 7 anos. 7 vezes de diferença. Então, o assunto sobre adoção sempre
foi assunto nosso de conversa, sempre foi. Mas com o tempo que a gente viu que não, a gente tentou, acho que agora não sei exatamente por quanto tempo, mas a gente tentou por um bom tempo Anos ali. ter filhos e não conseguiu. Aí a gente começou a fazer exame para ver o que tinha, e aí tinha várias coisas que os tratamentos e tudo mais não era possível fazer, pelo menos dentro das nossas condições de pastor e tudo mais. Financeiros. Não é simples, não é barato. E aí a gente começou a orar por um milagre, né? Só que quando a gente começou a orar por um milagre, Os 2 milagres já tinham nascido, é isso? Nossa, isso é verdade. e aí... Já tinha nascido. Porque eles nasceram na época que a gente começou a querer ter filho. Se você calcular, deu exatamente isso. É verdade. Legal. Quando a gente começou a orar por um milagre, eu senti algo no meu coração que era assim: vá por todas as vias possíveis, sabe? Não espere ser só de um jeito ou só de outro jeito. Na semana que eu pensei isso, um amigo meu me ligou e falou a mesma coisa. Olha. Falou, cara, eu acho que você tem que ir por todas as portas que Deus abrir, tipo assim, vai chutando toda a porta. Deus fecha a porta que ele não quiser, abre e aí Isso, certo. mas vai por todas que tiver. Então, tratamento, vai pro tratamento. É milagre, vai pelo milagre. É adoção, vai pela adoção. E eu decidi isso, e aí a gente sentou pra... Que, por exemplo, quando a gente foi no médico, eu lembro que uma visita que a gente fez e o médico contou como que era inseminação e fertilização. Eu achei a coisa mais linda. Eu falei, gente, quem foi o cara que descobriu isso? É incrível o processo, assim, cientificamente falando. E a gente não descartou essa possibilidade também. A nossa chance é tipo assim, de 100 a gente tem 1% de chance. Com a inseminação. Não, naturalmente falando, a inseminação não serviria para nós seria só a fertilização que é mais cara. Então a gente já pensava em adoção, a gente crê que Deus pode fazer um milagre se Ele quiser. Então, se a gente for surpreendido, tá tudo bem. Mas a gente ainda pensa, talvez, se tiver dinheiro, se ainda for possível, porque vai ter que refazer todos os exames, a gente faria também. Mas foi isso que a gente sentiu, assim, vamos por todas as vias. Se Deus também quiser dar pelos 3 formas, a gente vai aceitar, assim, aqui vier a gente... Eu não sei, porque eu tenho na minha cabeça de que quando tiverem os 2 aqui, você vai engravidar. Eu quero. Eu tenho tanta história assim. Muito certo isso na minha cabeça. Não conseguia ter filho de jeito nenhum. Adotou, aí logo quando adotou. Tem casos de gente que adotou e engravidou no processo da adoção. Agora sim, a gente enfrentou um pouquinho de... Eu nem falo preconceito, talvez seja, mas eu entendo as pessoas, mas muita gente assim... você vai adotar, mas você crê que Deus vai te dar, né? Um seu. Eu creio que Ele pode dar, mas... Porque é sua herança, é seu... Bobagem. É muito bobagem assim. isso. Como se fosse segunda categoria adotar. E pra nós não é. E aí nesse processo... Como se ter filho fosse direito. Não é direito, é graça. Tipo, não, eu exijo ter filho. Não, calma aí. Você não merece nada, meu amigo. E aí nesse processo de adoção, a gente estudou, a gente mergulhou de cabeça no assunto. É um mundo, assim, é um mundo... Igual quando vai ter bebê pelo parto, estuda tudo, a adoção tem que ser a mesma coisa, assim. Então a gente tá curtindo muito esse mundo, assim, é um mundo diferente. Vocês estão nessa? Na fila a gente faz 2 anos, então uns 2 anos que a gente mergulhou, assim, de cabeça, né? Aqui na comunidade, 2 casais já adotaram, um adotou um trio, então foi um super desafio, a gente acompanhou de perto. E outro casal adotou 2 menininhas, também adoção tardia, né, que a gente fala, os 2 casos. Os 2 casos. São crianças acima de 6 e tal, são as menos procuradas. O mais legal tipo, o Ângelo chama Ângelo, e o nome dos 2 é como? Gabriel e Miguel. Olha, Que legal. muito legal. E Perfeito pra vocês. E quando a Carol falou pra mim que poderiam ser eles 2, uma coincidência da vida, eu tava na África do Sul, ouvindo uma aula sobre Apocalipse 1, lá o anjo da igreja. E o pastor brincava, porque eu estava no lugar lá, e brincava no ambiente, falando, o ângelo da igreja, por causa do grego, né? E aí quando ela mandou a mensagem do Miguel e do Gabriel, eu pensei, rapaz, segura o coração, velho. Nossa, porque agora, eu tava numa reunião essa semana, eu falei, não, porque meus filhos, rapaz, já tô falando meus filhos. Já Quando era. vier uma menina, você chama de Angélica, né? Essa piada ninguém tinha feito ainda, nunca pensei. E agora eles estão pra chegar, talvez cheguem aí antes do Natal, né? Um presente pra eles, assim, a gente tá se vendo pessoalmente aqui, mas
Já percebi É que verdade. são pessoas bonitas. Aí, já vai a divulgação do Clubinho Ictus, total. Clubinho Ictus. É o Tartaruga essa idade? Tartaruga. Clubinho Ictus aí. Exatamente, a gente inclusive trouxe um kit pra eles. É isso Eles aí. ainda não estão aqui, mas quando chegarem já vão ter. Já vai ter o kitzinho esperando. Exatamente. Eu tô assim, não sei o que, 7 anos. Opa, esse é meu mundo, vou lá. O que você tem de 7 anos por aí? Eu tô assim. Não, o legal é que são 2 meninos, né? Então é um novo mundo. Dois Nossa, gêmeos. É, olha que Aí eu legal. tenho 2 meninos. É muito engraçado, né? Que eu tenho. O primeiro nasceu o Lucas. Eu lembro que quando a Rê falou que estava grávida, eu orei, eu falei, Deus, eu não sei se eu posso pedir um negócio desse pra você, mas vai que você tá só esperando essa oração, né? Então, dá aí essa oração. Manda um menino pra mim, por favor. E aí veio o Lucas. Aí a Rê engravidou de novo, eu fiz outra oração. Só mais um, Eu sim. falei pra ela. Eu falei, Olha aí, tá sabendo agora, podcast. eu Brasil. Menino, assim, eu não sei se faz sentido pedir isso, mas eu peço. Fica por sua conta aí. E veio o Daniel. Que legal. E aí a gente tem 2 meninos. E a Renata, a gente fala, vamos ter, não vamos ter um terceiro. E acho que a gente vai parar em 2 mesmo. Ela fala, olha, se eu tivesse certeza absoluta de que ia ser uma menina, eu até ia pro terceiro. Mas eu tenho certeza absoluta Que vai vir um menino. Não quero arriscar. A oração é poderosa. Né? Mas ó, quando eu descobri que eu tava grávida, eu já tenho 2 sobrinhos meninos. Então na torcida era pra vir uma menina. E aí todo mundo, vai ser uma menina. Ai, pode. Não, é uma menina. E aí meu pai me chamou e falou assim, ó, tem uma notícia pra te dar. E eu já sabia o que ele ia falar, eu falei, mas fala, pai. Você tá esperando o Benjamin. Ah, E eu falei. Caraca! E eu E ele falei, nem é pentecostal. E aí eu falei pro meu esposo, olha, é um menino. Ele vai chamar Benjamin. Ele vai chamar Benjamin. Aí ele falou, mas que a gente quer tanto uma menina. Eu falei, a gente quer uma menina, mas dessa vez é um menino. E aí a gente fez até aquele exame de sexagem fetal. E no dia, tava na torcida, quando saiu o resultado, a minha irmã pegou o resultado, ela fez toda uma... Revelação. puxar a revelação. Aquele negócio que E aí, inventaram agora pra gente gastar dinheiro. Exato. E aí a gente chegou na... E aí eu olhei assim pra ele, é menino. Ele, eu sei. E aí quando a gente estourou lá Fumacinha. a fumacinha, veio Meio a fumacinha. amarelo, né? E não descobrimos. Aliás, ficamos todos azuis na situação, porque a fumacinha quando ela sobe, ela desce, depois em forma de pozinho. E olha, e aí eu lembro que os meus sogros olharam assim, é menina. Eu falei, mas eu já sabia. E eu devia estar aqui, baixinho, 8 meses, nossa, e ainda bem que é menino. Porque eu não sei se eu seria uma boa mãe de primeira viagem de menina. De menina. Menina é mais fácil. Não, menino, você compra uma camiseta e um shorts. Isso, ó. Tá ótimo. E tá descalço. Isso é Tem o verdade. lacinho, tem a fitinha, tem o colar, tem o batom, tem o esmalte. As a emoções, saia, as a calça coisas. fusô, o vestido. E não tá combinando. O saiote, hoje em dia não usa mais saiote, mas tem Não sei. tem que Eu combinar. não sei o nome das coisas. Eu sei que em casa é muito legal, porque é tudo meio jogado. Um herdou as roupas do outro. Vou entrar E nesse o mundo. Benjamin herdou as roupas dos filhos do Thiago, então. Tá tudo em casa. Nossa, isso é muito bom, o tal do herdar, né? Tô descobrindo também. A gente ficou muito com medo no começo de abrir, assim, isso, né? Porque não tá em casa ainda e tal. Mas eu e o Ângelo, a gente é muito, assim, de falar as coisas pra todo mundo. Vamos postar? Eu digo, nossa, porque fica aquela coisa assim, nossa, eu não queria nunca me frustrar por nada nesse mundo. E aí a gente falou, não vai ter frustração, mas aí o coração velho fica como? E é igual uma gravidez, que a pessoa, tipo, não avisa, gente, tô grávida, ai, desculpa, perdi. Falei, é igual a gravidez, então vamos falar, se der alguma coisa errada, todo mundo sofre com a O gente. ruim da adoção é que o tempo de gestação é monstruosamente É monstro. grande, né? Tá bom. É muito grande. Caramba. E olha que a gente adoção tardia, quem coloca bebê aí que demora mesmo. No Brasil, se você quiser adotar uma menina branca recém-nascida, você vai ficar muitos anos A na menina fila. 6, mais 12 anos. demorada. É, menina Aham. branca recém-nascida. Aqui na nossa Ou cidade seja- a gente era o próximo da fila porque a gente queria menino e ninguém queria. Queria só menina. O que isso significa? Que se você hoje é um homem negro com 15 anos, você não vai ser adotado. Não vai. E se A adoção tardia, ela vai normalmente até que idade? até os 18? Até os outros. E aí Até os 17, né? Claro. Depois não dá mais. Porque daí ele sai da briga. Já é de maior, Você já. vira, toma com sua trouxinha, vai morar na rua. Tipo isso. Geralmente o que acontece é o quê? Que esses que moram mais tempo no abrigo,
eles se tornam amigos, né? Porque eles se conhecem e tal. Então eles vão morar juntos. Então tem a possibilidade, por exemplo, de você adotar um que está transicionando. Talvez ele vai morar sozinho, mas você pode se tornar uma Padrinho. espécie de tutor, um padrinho que vai assistir ele no processo dele. Mas não dá nem de fazer uma cama pra faculdade. ele dormir. Você pode dar, mas Se você quiser, mas Mas você você já é um tá tão acostumado com uma vida independente. Mas por que fica vazio? Aluga uma casinha? às vezes eles mesmos combinam de morar juntos. Essa é a parte tensa. Então, Olha, pra quem tem um coração grande, eles dão a oportunidade de abrir um abrigo. eu penso assim que é uma das coisas mais significativas que o Espírito Santo vai fazer na igreja nos próximos anos. Porque se a gente não adotar, outras pessoas vão adotar. E depois a gente não pode reclamar que a nossa geração, essa geração está perdida. Mas na hora que você tinha condição de imitar o Deus que nos adotou em Cristo, não fez. Então, aí depois não tem muito como reclamar, né? E tenha certeza, até pelo papel que vocês cumprem aí no meio, no reino de Deus, como professor, líder de igreja e tudo, que vocês vão ser referência para muita gente. Assim, não tenho dúvida nenhuma de que Deus está usando já a vida de vocês para agir nessa frente e gerar coragem nas pessoas e abrir um pouco os horizontes de todo mundo. Sim, eu creio mesmo. Uma responsa de vocês aí. E qual que é a expectativa quando eles chegarem, escola? Que vai ser uma nova rotina pra vocês. Nova, eu já Meu tô. coração. Eu já tô parando, assim, várias frentes de trabalho, que eu trabalho muito, até demais. Larguei um monte de coisa já e tô largando. A gente sabe que os primeiros meses é adaptação. Eu não tenho nenhum romantismo quanto a isso, porque do que eu já acompanhei, do que a gente já estudou, assim, acontece muito da criança testar os pais, assim, Taca fogo na casa. deixa eu ver se você me ama mesmo, se você me quer mesmo, porque todo mundo já me largou, né, já. Enfim, mas cada criança é uma criança, né? Então a gente tá se preparando de todas as formas, assim, emocionalmente, diminuindo viagem, tudo, pra ficar com eles mais em casa. Faz tempo que eu tô querendo isso. Faz tempo que eu já tava querendo. Às vezes eu dava desculpa, eu não tenho filho, então deixa eu trabalhar muito. Agora, assim, o motivo chegou, realmente. Mas é bom que eles vão chegar agora nessa virada e é perfeito, né? Pra começar o ano, mudar de escola. Isso eu gostei. Nossa, fiquei muito feliz com a data. É uma data perfeita. Janeiro, Pra eles, férias. Né? Virada de ano é virada de vida, assim. Isso. E ficar no abrigo no Natal, Ai. pelo que eu soube, é terrível. Como que vocês se conheceram? A gente se conheceu por causa do curso aqui, não foi? É, por causa do Vocês já ministério estavam aqui. os dois meio envolvidos nesse ministério. Isso, ouvindo a palavra, eu já morava aqui e ela queria fazer o curso que tem aqui, né? Então, por causa disso, por causa dos amigos que eram envolvidos com o ministério, a gente foi se conhecendo. Ele foi meu professor também. Mas começaram a namorar com ele, professor, ainda? Ou você foi atrás pra tentar melhorar sua Não, ele já era professor. Não sei. Mas quando eu fiz o curso, a gente já namorava, né? Foi. Ele já era professor antes, mas eu já namorava. A gente, durante o ano de 2000, eu fiz o curso em 2006, fiquei aqui em 2007, mas em 2008 a gente não teve curso. E aí, entre 2008 e 2009 foi que a gente começou a conversar. Tudo à distância, pela internet, telefone. Ela morando em Recife e eu no Rio Grande do Sul, né? Falando na internet, vocês dois são youtubers, né? YouTuber. Ele mais, eu vou começar agora. Eu sou youtuber, eu falo, e aí, gente, tudo bem? Vamos ver aqui o Red Hot Chili Peppers. Esses encontros anuais no resort do youtubers, é bom? A gente não é convidado pra eles. Na verdade, em alguns, talvez a gente seja até meio rejeitado. O canal de vocês aí, fica à vontade. Como é que a gente faz pra ver a cara de vocês? Como é que faz pra ver minha cara? Vai em Ângelo Bazo. Bazo se escreve B-A-Z-Z-O. Tipo Bazzo. Tipo pizza, né? Pizza, Isso. italiano. Não é baço nem bozo. É, não é bozo também. Sempre erram. Beijo, achado. Sério mesmo? Bolsa? Ou Baço, né? Ângelo Baço, tudo bem? Não tá bem hoje. Mas ele tem um canal no YouTube, começou meio aleatório, né? Depois... eu nem sei porque. Ah, sim, eu sei porque começou. Por causa de um ser humano. Chama Luca Martini. O Luca é um amigo meu, que é um youtuber famoso aí. Um cara muito de Deus, evangelista. O que ele fazia? Ele pegava a câmera dele, a GoPro, e ele ia pra rua evangelizar. E pra, tipo assim, incentivar a galera a pregar o evangelho na rua e tal. Isso no mundo inteiro.
o Luca vinha nos nossos encontros na virada do ano, que a gente tem uma conferência já há uns 13, 14 anos, né? Que a gente tem uma conferência na virada do ano aqui. Vem jovens do Brasil inteiro e tal. E ele vinha também. Só que ele vinha antes de trabalhar com o YouTube e tal. E ele começou a trabalhar e a nossa amizade já continuou, já existia. Aí ele incentivou e tal, e tinha irmãos da comunidade que tinham câmera, filmavam e tal. A gente começou a fazer para testar. Você junto? Hã? Você junto? Não, ele já tinha um canal. Aí eu comecei a fazer incentivou. o meu por incentivo dele, né? Então começou assim, muito por diversão, né? Vamos ver qual é que é aqui. Às vezes o canal toma um tom meio sério demais, assim. Esses dias eu fiz uma série, foi muito bom, porque deu muito problema. Teve muita gente que ficou braba. Com o conteúdo? E não tem problema, mas assim, tô tranquilo, porque eu não falei contra ninguém. Ficar bravo é comentar no comentário lá? Não. Bater nessa porta. Pastores conversarem com pastores, né? Sobre isso e tal, e Aí chega em você. isso aí, mas eu tento conversar com as pessoas, né? Que ficam de mal comigo, ou melhor, que acham que eu estou falando contra elas porque eu falei contra o conteúdo que elas falam. Entendi. E eu não citei nome de ninguém, nem nada assim. Quer dizer, citei, mas não de pessoas do Brasil, né? Eu falei do Lauren Cunningham, da Jocum. Mas nem falou mal. Nem falei mal, só fui explicando a história de uma ideia que eu estava explicando. Eu tentei falar com as pessoas que se sentiram ofendidas e tal, mas não deu certo. Não consegui. É que tem uma coisa sobre nós que a gente é uma mistura de várias coisas. Vocês querem? Chamado híbrido. Todos nós, né? Então. Tem que reconhecer ou não isso? É verdade, tem gente que não reconhece. Então, a gente é reformado na soteriologia, Reformando, né? Não, tá. Cosmovisão, em outros aspectos de liturgia a gente é mais carismático, a nossa escatologia já é pré-milenista. Histórica. Reformado, você diz, e calvinista. Isso, sim. Na soteriologia e tal. Então, a gente acaba tendo vários públicos ligados a nós, mas também nos odiando, porque em outros aspectos... Você nessa área, mas nessa outra aqui. Isso. Eu, na nossa igreja, o quê? Convergência. Por quê? Porque a gente tá com tudo junto, misturado. Então, a gente é calvinista, que fala em línguas e que é apaixonado por escatologia. Por Israel. Entendeu? Então, é muito híbrido. É que assim, o ministério que a gente herdou muita coisa, né? Então eles começaram uma editora e eu lembro que dos valores da editora era assim: o que for bom a gente publica. Não importa se for católico, se for reformado, se for pentecostal. Isso. É a linha editorial. Aí eu acho que deixando claro para o público. Isso. Não tem o que reclamar. Então, porque é um viés pentecostal, a expressão exata que o seu João usava é: onde Deus estiver falando, a gente vai publicar. Ou seja, no caso de um viés carismático, onde a gente perceber a voz do Espírito Santo ecoando, pode ser católico, pode ser presbiteriano, não importa a linha que for, a gente vai publicar porque a gente quer esse conteúdo aí. E eles sempre foram muito assim, dessa questão de perceber a diversidade do corpo de Cristo, né? Não estou numa caixinha só aquela linha denominacional publica o que é certo é bom. Muito bom esse Banoff, né? Muito bom esse negócio. Como é que chama? Banoff da Ana Banana. Estou comendo um Banoff da Ana Banana. Nossa. Obrigado, Ana. Que delícia esse negócio. Eu nunca preciso falar. Banana, É simples, mas é perfeito, né? É um marshmallow, Meu Deus do céu. Esse é seu. Então eles tinham muito isso de diversidade do corpo de Cristo, né? E a gente herdou um pouco isso. Não quer dizer, acho que é bem importante a gente falar, que a gente é tipo porteira aberta, sem limites. Não, a gente não é tipo ecumênico no sentido qualquer religião relativista, né? Qualquer religião leva a Deus. Não. É mais essa abertura, essa flexibilidade de perceber que Deus não fala só através de uma caixinha ou... Enfim. Sim. Tem gente que conhece a gente e pensa assim, nossa, eles estudam muito e tudo mais. Para outras pessoas, não. A gente não estuda tanto. Para outras, a gente ora muito, porque aqui na igreja é muito de oração. A gente tem uma sala de oração que funciona agora à tarde mesmo. Vai ser à tarde, a noite inteira, a galera orando e tal. Acho que vai ser muito legal quando a gente chegar no céu e ver vários desafetos lá. Se houver vergonha no céu, eu vou sentir. É verdade. Vai ser bem interessante. Então, assim, a gente acabou pegando esse estilo, tipo assim, eu não tenho que escolher entre oração e teologia, sabe? Eu não tenho que escolher entre uma coisa ou outra. Não, a vida cristã é tudo isso. Então, a gente tem esse aspecto, a gente transita em vários lugares e acaba apanhando também de todos. Ou seja, você é treteiro na internet, é isso?
Resumindo. Não. Já foi mais. Ele era daquele assim, não vou dormir que tem alguém errado na internet, vou corrigir. Isso é a visão da minha esposa sobre mim. Não é a minha visão sobre mim. Posso adivinhar que você ajudou ele a melhorar nessa área? Não, certamente. Mas assim, eu nunca gostei de treta, pela treta, vamos dizer assim. Acontece que chega um momento que você começa a olhar para a paisagem na igreja e você começa a sentir que as pessoas não são só indivíduos aleatórios, separados de você. Eles fazem parte da mesma igreja, do mesmo corpo. E quando você é pastor, então você começa a ter uma perspectiva que eles são, de alguma forma, teus, entre aspas, filhos. Assim, você tem uma responsabilidade sobre eles. Né? Isso. Não é só não é só as pessoas da minha congregação, mas é a igreja de Jesus como um todo. Não importa a direção. Claro, a minha responsabilidade direta, primária, é as pessoas daqui. Mas como pastor eu tenho responsabilidade sobre todo mundo. Ainda que, claro, eu vou ter minha jurisdição primária. Então, quando eu vejo alguém falando uma heresia para um jovem lá no Nordeste, para um jovem lá na Europa, me afeta. Então, se alguém... Como pastor que está preocupado com quem está ouvindo, né? Isso. Então, se alguém chegasse, falasse assim, olha, eu fiz um bolo, eu fiz uma comida maravilhosa para o seu filho. Eu só coloquei um pouquinho de veneno, mas bem pouquinho, assim. Gente, porque, poxa, né, alimenta tão bem, mas com um pouquinho de veneno. Banoffee, né? Não, nossa, não é? Então, assim, nossa, eles fazem tão bem pro corpo de Cristo, dando tanta gente para Jesus. Só tem essas coisas. Não, peraí, calma. Um pouquinho de... Ou se você assistir, nossa, eu fiz um grande bolo, bem gostoso. Gente, eu só botei uma bolinha bem pequenininha de cocô lá dentro. Mas foi pouco, né? Você comeria o bolo? Pois é. Então eu não quero que ninguém da igreja coma. Qual é o problema disso? Todas as vezes que você fala assim, dentro do mundo acostumado com relativismo, parece que você está dizendo o quê? Eu sou o padrão da verdade. E aí... É a pergunta que eu ia te fazer. Como Aí... ter certeza de que aquilo que a gente crê e propaga não tem a bolinha de cocô dentro que a gente não percebeu? Nossa, que péssima. Não, mas é... Pô, bolinha de cocô, mas é verdade. É o peso do pastorado. Então, Efésios fala assim, nós devemos crescer no conhecimento do amor de Jesus com todos os santos. Então a chave para mim, obviamente é a Bíblia, mas muita gente com a Bíblia falou mentira. Então, a Bíblia, debaixo da submissão ao Espírito Santo, no corpo de Cristo. Ou seja, o diabo usou a Bíblia contra Cristo? Eu sempre falo, o diabo é mentiroso e a Bíblia é verdade. Quando o diabo citou a Bíblia, o diabo falou a verdade ou a Bíblia virou mentira? Deixa eu falar. Então... Próximo pro canal. Falar sobre isso. Então, a questão é, eu preciso ouvir os outros. Se eu falo muito, eu também tenho que ouvir. E tá com o coração aberto Isso. para estar ciente que pode ter uma bolinha ali no seu discurso. Então, eu costumo dizer que a essência do espírito de engano é achar que não está enganado. Então, eu tenho que estar aberto para que o outro me corrija, para que o outro fale. Então, em primeiro lugar, eu tenho uma esposa teóloga em casa que sempre bate de frente. Esse é o nível 1, diário. Mas é o papel tanto do marido quanto da esposa, quanto da esposa do Mas marido. eu poderia enrolar ela e, né, tipo, cala a boca mulher, eu sou marido e whatever. Mas tem os outros presbíteros, tem os líderes que eu presto conta, e tem os outros líderes de outras áreas do corpo de Cristo que não são a minha, que me criticam e que... Então, assim, como o nosso pastor, o Harry Walker, ele sempre foi desse jeito de vou ouvir todos, então por meio de ouvir todos você também consegue criticar o seu jeito, né? Então é mais ou menos esse o caminho que a gente tenta ser menos enganado, não é que a gente está sempre certo. Mas assim, qual que é o problema de ser assim? É que muito do meu estilo de ministério é tipo do Raul Seixas, né? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. E eu faço isso muito, tipo, eu crio uma coisa e agora eu creio em outra e eu falo muito claro contra exatamente o que eu mesmo preguei. Então, isso ofende muito. Como assim que você fala contra o que você falou antes? Ué, eu mudei de opinião. Pode não.
Aí isso... Deixa eu explicar essa parte, eu fico apavorada quando ele diz isso. Vai lá. Porque eu fico Dá uma assim... pausa aqui pra ninguém- Não, pode até pôr. É que, tipo assim, eu falo amor, as pessoas vão achar, tipo assim, então não vou te ouvir agora, porque você vai mudar daqui a pouco. Eu acho que a melhor forma de dizer o que o Ângelo disse é que a gente tá numa jornada, assim, uma jornada teológica, uma jornada de descobrir, porque é uma coisa que a gente até fala pra nossa igreja, a gente não mudou bases essenciais da fé. Nunca mudou nesses anos. E nem vai mudar. Mas alguns outros aspectos, entendimento do que é igreja, qual a melhor forma de fazer igreja, por A gente tá exemplo. aprendendo sempre. Tinha um Sempre, professor meu que isso. falava, infelizmente eu não lembro qual deles era, mas eu assumi isso muito pra mim. Ele falava, cara, se você é convertido, sei lá, você chegou aos 30 e aí em alguma questão doutrinária Deus confrontou você e você descobre que você pensou 20 anos da sua vida errado. Você tem um momento na sua vida onde você tem que tomar uma decisão. Continuar mais 30, 50 errado, ou aceitar que você está errado, jogar 20 anos no lixo de crença e começar a contador de novo. Faz parte da nossa caminhada. É tranquilo, É isso. A questão é o quão você está apegado à sua arrogância ou não. Sim. É isso. Agora, tem uma coisa que a gente aprendeu com os anos. No livro do Sr. João, A História que Não Foi Contada, da Igreja do século XX, ele fala o seguinte, que a gente não pode, é uma expressão óbvia, você deu banho no bebê, a água ficou suja, joga fora só a água, não o bebê. Então, às vezes a gente, mudei de opinião nessa área, por exemplo, na soteriologia, agora ele é calvinista, mas ele abandona tudo que ele tinha aprendido antes, como se tudo que ele tinha aprendido antes fosse uma heresia. Fosse uma heresia. Não é assim. Talvez ele mudou um aspecto. Sim. O que muda numa mudança dessa, eu tô falando porque eu sofri isso. Eu fui descobrir a existência da briga arminianismo e calvinismo no seminário. Que no seminário eu descobri que o meu pastor era arminiano, mas ele não falava sobre isso, não pregava explicitamente sobre o arminianismo. Mas o discurso dele era de um arminianista. Foi a única coisa que me foi apresentada na vida toda e pra mim era assim. Até que eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu falei, cara, que não tem nada a ver. E aí, junto com isso, não é que o meu pastor ele era arminiano e eu nem sabia que existia isso. E aí foi uma dessas crises minhas que eu tive que desconstruir. Trouxe o calvinismo pra dentro da minha família, que também deu um rebuliço. Imagina aquela coisa que eu não cansar de ver. Você crê que Deus? Hoje em dia eu escuto do meu pai a frase muito engraçada. Ele fala, eu sei que Deus elege, mas não é justo. Eu falo, Condenou pai, Deus. O justo, essa frase eu sempre falo, pai, o justo não é ele ter condenado alguns. A falta de justiça. A falta de justiça é ter levado eu pro céu. É aí que ele tá sendo injusto. Ele não merece ir pro céu. Aí, mas enfim, da forma dele, ele entende o calvinismo ali, a eleição pelo menos, como uma verdade de Deus. O que muda não é que você joga fora tudo. Isso. É que você tem que jogar fora tudo que você construiu em cima da base soterológica. Isso não tem o que fazer, isso vai ruim mesmo. E claro que pontos conectados com isso, na minha jornada, eu tenho um livro aqui, que infelizmente não tem em português, que é Future Israel. Então, ele é um cara reformado, Westminster, tarará, coisas e tal. E ele fala assim, que uma grande revolução na vida dele foi quando ele conheceu a teologia reformada. Foi na minha também. A teologia reformada não entrou na minha vida pelo cérebro, entrou pelo coração. Por questão de depressão e tudo mais, foi esses assuntos que me tiraram desse lugar quando eu li aquele livro A Supremacia de Cristo na Pregação, de John Piper. Eu tive pela primeira vez contato com a doutrina de John Piper. Aí na sequência eu li o Discerning God mesmo, o livro dele, da teoria dele, né? Então, que é o Em Busca de Deus em português? Em Busca de Deus, ou na época. Mandou em janeiro desse ano. Quando eu comprei, tava pela Shed, que chamava Teologia da Alegria, né? Mas que é desejando Deus. Então, aquela teoria dele de que Deus é mais glorificado em nós, quando a gente é mais satisfeito nele, aquilo me tirou da depressão. Então eu virei calvinista pela alma, não pelo cérebro. Certo. O cérebro veio depois, veio acompanhou. A última coisa foi a eleição, a expiação limitada foi a última coisa. Então, nesse processo,
eu vi como que a hermenêutica reformada é maravilhosa. Na soteriologia, que é o que o cara fala no Future Israel. Mas quando chegou na escatologia, o que eu percebi é que se eu seguisse os mesmos princípios que os reformados usam para definir soteriologia, que basicamente é um princípio sola escritura, eu não poderia concordar com os reformados na escatologia. Porque se o princípio é a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia diz o que significa o que ela diz, assim, esse é o jeito que eu gosto de dizer sola escritura assim. A Bíblia diz o que significa o que ela está dizendo. Qual o sentido do versículo? O que o versículo está dizendo? Geralmente é esse o sentido. Normalmente o autor está querendo dizer o que ele escreveu. Isso. Então, eu não acho que os autores são loucos, eu não acho que Isaías foi possesso e quando ele escreveu ele estava possesso por um espírito que ele não entendia do que ele estava dizendo. Então, quando eu vou ler a Bíblia como um todo, eu sou calvinista no sentido de que eu creio que a obra de Deus no indivíduo, no ser humano, a regeneração, ela é monergística, é só Deus que faz, e que é uma obra que uma vez que Deus começou, é Ele que vai completar e tudo mais. Agora, dizer que na Bíblia tudo aquilo que significa Israel no Antigo Testamento não tem mais sentido nenhum no Novo Testamento, e agora tudo que significava Israel significa igreja e por aí vai, nossa, Não passa. me ofende muito. Mas assim, me ofende hoje em dia, que estou bem mergulhado no outro lado. Então assim, eu sou muito apaixonado por Israel hoje, sem usar kippah, tocar shofar e guardar as festas e só falar Yeshua e escrever Deus com D-US, não é isso que eu faço. Mas minha paixão é ver que o Antigo Testamento é a palavra de Deus também. E eu não tenho que forçar a barra. Sabe, forçar a barra é tipo assim... Sansão representa Jesus, porque ele se matou e é figura do sacrifício de Cristo. Caraca, nada a ver, né? Ou Abraão é Deus Pai, Isaac é o Filho, Eliezer é o Espírito. Sorry. Então, É isso mesmo, essa eu nunca ouvi. Essa também é a primeira vez. sabe o momento que Isaac vai... Que o Eliezer vai buscar a Rebeca, né? Então, Abraão o pai, Isaac o filho, Eliezer o Espírito, que leva os presentes, que são os dons, para Rebeca. Média, né? Cara, exatamente, Orígenes e sei lá mais quem antes também, então a parábola do bom samaritano, essa é boa, né? Que Essa eu já vi. né? Passa o religioso e tal, e aí o bom samaritano é Jesus, que pega o pecador e coloca no burrinho, que leva até a igreja, e aí a interpretação da parábola é que o burrinho é você, né? O burrinho que... Porque, tipo assim... A única coisa que dá pra tirar de lá é que o filho mais velho é Israel. Que tá bem claro. Então, eu amo muito o Antigo Testamento por causa da teologia formada, né? Mas eu me sinto distante deles quando eu chego nesse lugar, sabe? Deles. Às vezes eu fico mais próximo do Enter Wright nesse sentido, apesar de que o Enter Wright ele é 50%, na minha opinião, right e os outros 50% wrong, né? O Enter Wrong. Nenhum de nós dois teve uma família super leitora, tipo igual a família do Bonhoeffer, que era perfeita, né? Todo mundo intelectual, nada disso. Eu nunca tive uma família muito dessa área, mas eu... Você tem irmão, então? Tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Mas ninguém da minha família era nada intelectual, assim, desculpa aí, família. Tem outras qualidades. Estou fazendo uma aula não tem nada a ver de literatura, aí sobre biografias e ghostwriting. E aí a professora estava falando de um outro cara que falava, como é que eu vou escrever uma autobiografia, porque fico com medo, eu vou falar mal de pessoas que me conhecem. E a resposta da pessoa era responder, fica tranquilo, porque ninguém da sua família nunca lê nada. Ótimo. Ótimo. Então... Fala mal, eles nunca vão ler esse livro. Vocês nunca vão ouvir esse podcast, família, então. Mas desde pequena eu gostava muito de escrever e assim, sempre tive essa paixão por livros e escrita e tal.
Embora eu não tenha, assim, nunca tive bons acessos. Eu tive acesso agora a coisa boa. Já na fase adulta. E por isso que eu acabei, tipo, acho que eu tinha 10 anos, já tinha decidido fazer jornalismo, que era a minha área, era isso que eu queria, já estava determinada. Porque jornalista normalmente opta pelo jornalismo por causa da literatura, né? Isso. Não foi seu caso? Não foi meu caso, assim, de literatura, não, mas eu gostava de pesquisar, era bem, assim, de escrever, poesia, essas coisas e tal. Aí fiz o curso, amei, gostei. Sabe quando a pessoa gosta do curso mesmo? Independente da profissão, gostei, pra mim foi muito bom. Fazer com isso, mas tá legal? Nossa, gostei demais. E aí, mas a conversão, que eu acho que até coisa das nossas duas histórias, das nossas vidas, foi marcante, assim. Eu tava lembrando esses dias, o primeiro livro que eu li na minha vida foi Um Ano Inesquecível, que é daquele filme Um Amor pra Recordar. Não tem nada tão breguinho do que isso, né? Mas você já era crente? Já era, mas eu li o livro todo, assim, de capa a capa, de dormir, tipo, de madrugada, adolescente, lendo o livro. E ele era, na minha memória, é muito bom. Talvez se eu ler hoje eu não vou achar tão bom. Deixa ele paradinho pra não estragar. Eu penso isso, não vai estragar, mas foi muito bom. Então, mas depois da conversão que eu comecei a ter contato com esse mundo, assim, tipo, nossa, o mundo cristão é um mundo cheio de livros, tá todo mundo lendo. Mas você tinha esse vínculo forte de que livros e cristianismo são... Sim. O livro não cristão, tanto faz aí pra você? Tanto faz. Mas eu não tinha muito acesso. Tipo, Dostoiévski, as coisas clássicas, não me chegava na época, né? Na fase da adolescência. Eu converti na fase da adolescência. E aí, entrando pro mundo cristão, assim, aí comecei com livro de igreja mesmo. A gente, no Brasil, lê muita coisa americana, né? E eu lembro que eu gostava. Hoje eu já não gosto. Tem vários livros, assim, que o povo ama. Eu sei que o conteúdo... A afirmativa teológica é boa, mas a forma e a estrutura me cansa demais. Eu também. Eu brinco que eu me saturei, né? Eu fiz 10 anos no seminário, porque era minha segunda formação, não tinha pretensão de pastorado nem nada. Aí eu fui fazendo matérias soltas até completar a grade. E aí eu, por fazer menos matérias que os outros alunos, tudo quanto era livro que os professores indicavam, eu lia. E dava tempo, os outros alunos liam só o mínimo necessário. Então minha biblioteca crescia, só que eu era monoassunto, assim. A minha esposa reclamou muito, falou, mas você só fala de teologia, você só fala... E pra mim era o supra-sumo da coisa ali. E aí caí exatamente o que você falou. Depois de um tempo eu comecei a sentir falta de história. Sim, não tem. E aí depois voltei, reencontrei o Ictus, acho que estava embrionário, a ideia dele justamente nisso. Porque senão você fica lendo sempre a mesma coisa, mesmo estilo. Aí eu saturei. Aí hoje eu volto para meus livros assim, é exatamente a frase que você falou. Conteúdo, cara, não posso falar nada. Mas eu já não tenho... sei lá, eu já sei onde ele vai, eu já sei o argumento que ele vai conduzir. Parece que literariamente é pobre, não conteúdo. Sim, é isso mesmo. É pobre. É pobre. E aí foi descobrir forte o C.S. Lewis, que falava, eu quero escrever sobre Deus, sobre teologia, para uma pessoa que não é cristã ou que gosta de literatura de uma forma literária. Eu falei, cara, é exatamente isso. Eu só preciso aprender a escrever do jeito que ele escreve. Rapidinho a gente aprende. Só que não. Então, assim, tem livros que eu leio, assim, que eu fico meio cansadinha. Tipo, quando você lê Chesterton, é uma estrutura tão cheia, tão rica. Eu li o Jane Eyre esses dias. Nossa, é tão rico. Aí você vai ler... o personagem, a coisa... Assim, uma coisa que foi impactante pra mim foi estudar cosmovisão cristã. E essa questão da relação com o mundo. Aí me abriu assim, nossa, eu preciso ler clássicos. Eu entrei até numa jornada, tipo assim, eu vou ler alguns clássicos. Porque se é clássico, é porque é bom a todo tempo. Então, se é bom, se tá entre os top 10 do mundo, então eu preciso ler. E entrei nessa jornada da gente ler. E eu também... tenho muito essa necessidade Dentro da teologia ainda não? Clássicos cristãos? Não, clássicos não cristãos. Tipo assim, eu preciso ler, todo mundo já leu na vida, pelo amor, não posso morrer sem ler. E aí a gente começou até a comprar e tudo, e eu tenho essa necessidade de ler para descansar, para descanso. Eu tenho. Ele já não, ele só trabalha. É só livro de teologia e tal. Agora ele sente uma necessidade, né? Mas eu sinto muito. Tipo, chegou dezembro, eu preciso comprar um livro para ler para as férias, porque senão não... Descansa a mente, né? Descansa. É o livro primeiro que você falou lá. É o livro que talvez seja bobinho, mas é o livro que a gente precisa. Né? Exatamente. E como minha área é história da igreja também, eu gosto muito de biografia. Eu acho que é uma boa forma pra mim de estudar e relaxar ao mesmo tempo. Porque os livros de história costumam ser pesados, né? E as biografias foi também uma coisa que eu quero investir mais, né? Eu acho que eu comecei lendo Benihim. Desculpa, gente, nos desculpa.
que é? Não, mentira. O primeiro livro que eu li deve ter sido na 5ª série, mas eu não lembro o nome que era, mas era aqueles que era obrigado. Ué. Bom, mas aí, quando eu converti, eu li acho que um livro do Peter Wagner e do Caio Fábio sobre Batalha Espiritual, não entendi nada, e aí, meses depois eu li esse do Espírito Santo, do Benihim e tal. Como o Benihim falava muito do mover do Espírito Santo, e dons e tudo mais, acabou que eu caí nesse mundo do assunto do avivamento. E aí eu me apaixonei pelo tema. Só que estudar sobre avivamento não é tipo estudar sobre teologia normal. Assim. Se estudar sobre avivamento, no fim das contas você vai estudar sobre a história dos avivamentos. Então eu comecei a mergulhar na história da igreja e aprender sobre a história da igreja e ler biografia de avivalistas, de evangelistas. Então eu fui, por anos, eu praticamente só lia esse tipo de assunto. Aí, quando eu vim para cá, em Montemor, foi que eu comecei a mergulhar em outros assuntos que não eram esses ligados com oração e avivamento, assim. Então, aqui no curso tem uma classe, tem uma área de trabalho que é ligada com cosmovisão. E aí eu li o Cristianismo Puro e Simples e quando eu li, e aí teve uma outra coisa que aconteceu, que foi eu entendi As primeiras partes. foi muito legal, eu me senti tipo o Kiko. Nossa, meu cérebro estava novinho, eu nunca tinha usado. Então, cara, deu uma sensação muito legal. Nossa, que sensação boa de pensar e tudo mais. Como eu gostava muito de oração também, eu comecei a ler, então, os clássicos da espiritualidade. É muito legal isso. Que é uma ênfase também no nosso curso. Então eu comecei a ler muita coisa dos católicos, tipo Teresa de Ávila, João da Cruz, São João da Cruz, Thomas Merton. Gente, Thomas Merton acho que é o maior escritor. Não sei se já leram alguma coisa dele, mas assim, eu acho que ele é um dos maiores escritores do século 20, não é 19? 20. Inclusive relançaram a biografia dele agora, né, Montanha dos 7 Patamares. Mas ele tem um livro que chama Homem Algum é uma Ilha. E ele escreveu tipo como se fosse como uma Bíblia. Tem capítulo, tem tipo assim os números, capítulos e versículos assim. Uhum. Gente, eu lia um parágrafo e eu ficava uma semana pensando. Não era citando versículo, não era nada. Era um cara falando do coração e falando filosoficamente e falando com poesia. Era tudo junto. Era Bíblia, espiritualidade, sei lá, com poesia. Eu fiquei louco. Mas aí teve um dia que eu li um cara que se considerava pupilo dele, né, que é um dos caras mais lidos aqui na nossa comunidade, que é o Henry Nouwen. E o Nouwen, ele, acho que todo mundo que é evangélico conheceu ele mais quando o Philip Yancey lançou aquele livro Soul Survivor, o Alma Sobrevivente, que ele cita o Henry Nouwen por ser católico e por ser homossexual. E o legal é que ele era homossexual no sentido de que ele era um homem, que ele tinha atração por outros homens, mas ele era celibato. Ou seja, ele vivia em santidade e ele ia contra o próprio desejo dele. Como qualquer pessoa deve viver. E isso foi uma revolução dentro do meu preconceito. Tipo assim, quando falou ele era homossexual, na minha mente... A gente já pensa na depravação da coisa. Isso. E aí eu comecei a entender que tem seres humanos diferentes de mim. Né? Eu fui criado no Rio Grande do Sul, sou bem, na minha tendência a machismo é um pouco além de outras pessoas. Então, quando eu li as obras dele, a sensibilidade dele... É muito bom mesmo. Só que aí eu li A Volta do Filho Pródigo, quando ele pega o quadro do Rembrandt e ele escreve o livro em cima do quadro do Rembrandt e em cima da parábola, né, do Filho Pródigo. Só que não sabia eu, depois eu fui descobrir, que ele escreve o livro de uma perspectiva de que ele, meses antes,
Ele tinha saído de Notre Dame, acho que era a faculdade que ele dava aula, e foi trabalhar na Arca do Jean Vanier para tratar de crianças e tudo mais que tinham problemas mentais. Então imagina que o cara saiu de um ambiente onde ele estava lidando com questões teológicas super altas e foi cuidar com crianças que não conseguiam trocar uma palavra com ele. Então ali naquele ambiente a alma dele foi aquietando, só que ele caiu num outro extremo e ele se apaixonou por um colega de trabalho. Só que ele não percebeu que ele tinha se apaixonado, porque era um irmão de trabalho, comunhão e tal. Mas ele começou a ver que ele começou a ficar possessivo. Ele começou a ficar basicamente assim. Quando ele entendeu que ele tinha se apaixonado, ele caiu numa depressão muito profunda. E eu achei o livro que ele escreveu nessa época, que era só assim, ele ficava deitado na cama todo o tempo. E as pessoas tiravam ele da cama e colocavam ele sentado. E ele só conseguia escrever algumas frases. Eu li esse parágrafo, gente, é muito pesado. Acho que é A Voz Íntima do Amor, o nome do livro. Esse livro, A Volta do Filho Pródigo, ele escreve a partir da perspectiva de alguém que venceu a depressão e venceu a tentação. Então ele se via como filho pródigo voltando. Então ele escreveu em cima da parábola, em cima da experiência dele, que imediatamente você não sabe. Só que ele escreveu em cima também de uma obra de arte. Ele ficou horas contemplando a obra original. Ele foi lá pra Holanda? É na Holanda, tá na Holanda. Ele foi pra Holanda e ele ficou horas na frente do quadro observando. E aí ele começa a fazer uma análise artística do quadro que eu nunca tinha visto as coisas no quadro. Tipo, a mão, esse é o básico, né? A mão do pai que tá abraçando o filho, uma mão é masculina e outra é feminina. Da onde? Eu olhei o quadro, não é verdade. E a cabeça, né? A cabeça do filho pródigo. A cabeça do filho pródigo na barriga do pai é igual à cabeça de um feto, de uma criança, porque está no ventre sendo regenerado. Nossa, esse livro é incrível. O calçado, todos os detalhes. Qual é o nome desse livro? A Volta do Filho Pródigo. Gente, Esse Henry Nouwen é o mesmo autor do Espaço para Deus que a Impacto lançou, que é um livro bem pequenininho, que é um clássico para nós aqui na comunidade. Foi um dos livros que a gente pensou porque ele é um livro base do nosso curso e de toda a comunidade. Assim, é sempre um livro que a gente está assim, nossa, a gente está muito mal com... Nossa, precisa ler Espaço para Deus. Para vencer depressão, ansiedade, esse livro Espaço para Deus, que é um livretinho, só que ele é um cara muito sensível, então em poucas palavras ele explica assim. Sabe? Inclusive no nosso curso, na Escola Convergência Online, a gente tem uma disciplina baseada no livro. Em cima do livro. Que é o que todo mundo gosta. Ela é tipo assim, todo mundo ama essa disciplina e ela marca mesmo por causa desse livro. Então a gente gosta muito dele. E ele é católico. E aí quando eu li isso, a minha vergonha foi: como que alguém consegue ser tão sensível a ponto de olhar uma obra de arte e ouvir... E não é assim, ouvir Deus do tipo, do Espírito Santo mandou um anjo falar comigo. Não, ele desenvolveu aquele pensamento, ele desenvolveu aquela sensibilidade a partir da arte. E eu pensei, gente, eu sou muito grosseiro. eu olho um filme, eu quero tiro, porrada e bomba. Entendeu? Eu quero carrão, eu quero sangue. Tá? Então eu comecei a gostar de arte, eu comecei a gostar de poesia, eu comecei a gostar de coisas sensíveis por causa desse livro desse cara. Ver filmes que não, assim, ainda tem eu tenho muita relutância de ver filme inteligente, mas depois que eu vejo eu amo. Mas assim, antes de ver começar agora, só que é preguiça. É isso, ou Duro de Matar? Nossa, sabe aquele Árvore da Vida do Malik? Que filme maravilhoso. Nossa, mas eu ver de novo é muito difícil. A minha experiência começou com esses livros. Aí teve uma das férias do nosso curso, eu fiquei sozinho na chácara com uma biblioteca inteira para mim. E aí eu li todas as obras do Schaeffer que tinha em 4 dias, eu acho. E aí eu fiquei muito louco porque era escuro na chácara de noite sozinho. Eu fiquei doidão andando na chácara assim. Caraca, o mundo passou a fazer sentido pra mim, porque ele vai citando a Morte da Razão, ele vai citando as obras de arte e tal. Falei, caraca, velho, o mundo ficou colorido. É um dos cortinar do mundo. A gente ama Schaeffer. E aí a partir daí, aí tudo que existe de qualquer obra, de qualquer coisa que existe de bom. Eu lembro quando eu li Chesterton, Ortodoxia, e eu ria muito lendo o livro, eu vi que Deus tinha me transformado de tipo um cara grosseirão, que só lia uns livros que nem era bíblico, era só pragmático, para ter mover.
E eu tava rindo com o Chesterton. Eu lembro direitinho que eu tava de, meu Deus, eu tô rindo com o Chesterton. Ou seja, eu entendi a piada. Mesmo. Meu cérebro cresceu. Pra mim foi tipo um momento muito legal da minha vida, assim. Legal. Então, um livro que assim marcou minha vida, que a memória fica, é o Verdadeira Espiritualidade do Schaeffer. Eu li, marcou minha vida e eu continuo lendo. Esses dias eu... É um livro que você lê mais de uma vez. Sim. Esses dias, por causa da questão da adoção, que eu fiquei com medo, eu tive medo, a hora que chegou mesmo, eu tive uma oração com Deus que eu sentia que eu precisava me entregar a Deus em termos de vontade. Senhor, me entrega a tua vontade e tal. E eu usei uma frase do livro do Verdadeira Espiritualidade. Eu falei, nossa, eu preciso voltar lá, porque eu preciso orar com aquela linguagem. Que é o capítulo que ele fala sobre Maria, que Maria fala... Seja feita. Eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. É um capítulo, assim, fantástico. Então, é um livro que eu indico. É Schaeffer, só que é Schaeffer Espiritualidade, então, e Evangelho. É Schaeffer na sua ótica mais pastor. Dizer isso, é Schaeffer. Porque não tem nada a ver com apologeta. O Schaeffer dos outros livros. Tem a ver, mas não tem a ver. Né? Deus que intervém, né? A trilogia dele é mais pesadona, assim, mais filosófica e tal. Esse é mais evangelho, vida de santificação. A prerrogativa do livro é assim, tá, a gente foi salvo, justificação, baseado na obra que Jesus fez no passado. E nós vamos ser glorificados no futuro. Mas o que Deus quer de nós agora, nesse tempo, aqui no mundo? Aí ele vai falar sobre santificação, sobre a vida no mundo, a vida presente. É um livro fantástico. Muito evangelho. Mudou minha concepção de evangelho de uma forma incrível. Santificação também. Então, é um livro que eu sempre indico para todo mundo. Um outro que eu ia indicar também é o Espaço para Deus. O Ângelo falou do Henry Nouwen. Eu acho que é uma indicação até nossa, né? Não, é sua indicação. Vai gastar? Pode, você não tem limite. Se tirar. Vou jogar. Espaço para Deus é um livro fantástico. Quem curtinho. Henry Nouwen. Sem sotaques. É bem curtinho, fala sobre vida de oração. O próprio título já fala, né? Espaço para Deus. Em inglês ele Eis que faço nova todas as coisas. Isso. É esse versículo aí, sobre a novidade de vida. Então é um clássico para nós. A gente tem uma vida muito agitada. Ele fala sobre compromissos. Como Deus faz novas todas as coisas, mesmo quando todas as coisas permanecem iguais. É isso, Então é um livro de espiritualidade moderna. O livro que eu ia indicar é O que é uma Família, da Edith Schaeffer. Foi publicado recentemente. A Edith tem pouca coisa em português. Só tinha Celebração do Matrimônio, que é outro que eu indico. A Edith Schaeffer é a esposa do Schaeffer. né? Fantástica, sou apaixonada. O que é uma família? A Edith teve... É porque muito do ministério do Schaeffer foi ela. As pessoas não sabem. O próprio Labri, né, que é o ministério... O Labri, se ela. a esposa não estiver junto, não esquece, né? O Labri, se é que eu não estou falando Tá certo, eu sei o que eu vou falar. É uma triangulação do Schaeffer como um apologeta, um filósofo, o Verdadeira Espiritualidade e a mulher dele. Com o dom da hospitalidade, A né? hospitalidade da mulher dele. Então, tem um livro da Edith que chama, acho que é A Arte Esquecida do que Fazer em Casa, uma coisa assim, em inglês. The Art of Homemaking, não sei se é arte esquecida, mas é arte de fazer em casa. De fazer em casa. É um livro que ela vai falar sobre decoração, sobre comida, sobre brincar com os filhos, sobre ter reunião de ler poesias e tal. Então, assim, tudo que a gente vê no Schaeffer de apologeta, de artista, aquela coisa da história da arte e tudo mais, a gente vê nela só que em casa. Então, ela foi uma grande mãe em vários aspectos e ela tinha esse dom da hospitalidade, de unir a família, e o livro é muito sobre isso. Sobre o que é uma família de fato. Tipo, ela analisa uma família, conta as histórias dela. Tem um livro que fala sobre museu de memórias, como que a família tem que ter suas próprias memórias, suas tradições e tal. Que é uma coisa que ninguém nunca fala. Tipo, a família é o quê? Casei, tem filho e pronto, a gente tá vivendo aqui. Não, ela fala dessa alegria, desse vínculo, né? É um livro bem legal, saiu há pouco tempo. Inclusive vai ter um retiro só sobre ele lá no Labri agora. Em novembro eu vou tentar ir. O livro mais importante do mundo é The Knowledge of Holy, o conhecimento do santo, de A.W. Tozer. É o livro mais, não é só o livro mais importante, o capítulo mais importante da história da humanidade. Você acha que eu sou exagerado? Isso, depois ele não fez da Bíblia. Não. Isso, eu queria dizer que é o mais importante nesse sentido de depois da Bíblia. Gente, eu fiquei acho que 1 ano no primeiro capítulo. Eu não consegui ler o capítulo. Não é o primeiro capítulo, é a introdução. Que é o nome. Vale se comprar o livro só por causa da introdução, apesar de que todos os capítulos são perfeitos.
que é por que nós devemos pensar corretamente sobre Deus. E ele vai explicar, e isso mudou minha vida, como que a idolatria não é simplesmente você se ajoelhar diante de uma imagem, mas é toda a imagem que você forma na imaginação que não é o Deus verdadeiro. Pronto, isso acabou com a minha vida. Eu fiquei, assim, esse livro, ele vendia para o mundo cristão antigamente, e ele chamava Mais Perto de Deus. E a gente tinha ele na nossa biblioteca, mas não dava muita bola para ele. Só que eu comecei a ler vários autores que eu gostava. E todos eles, quando iam falar sobre o Evangelho, começa com Deus. Né? Você tem que ter uma compreensão correta sobre Deus. E que Deus não é o assunto central da igreja hoje, mas é casamento, dinheiro. Blá. Todo mundo falava the knowledge of holy, the knowledge of holy. Eu não ligava the knowledge of holy com Mais Perto de Deus. Aí eu abri um dia o Mais Perto de Deus. Eu pensei assim, eu vou ler todas as obras do Tozer. E eu achei isso aí. E tava lá, the knowledge of holy. Tipo, não, que tava aqui. Aí eu comecei a ler e eu quis comprar mais e não tinha mais. E o que a gente fez? A gente conseguiu os direitos autorais e publicou ele. Olha! Então, foi tipo vitória do nosso ministério. Tipo assim, gente... Hoje ele está publicado e é vocês que vendem. Tipo assim, gente, a gente tem... Foi uma coisa muito de... eu fiquei muito orgulhoso, não sei se foi pecado, mas assim, eu me achei o tal. E a gente publicou com o nome original, Conhecimento do Santo, né? Você zerou a vida. Zerou a vida. Eu zerei, eu venci o Thanos. Então, The Knowledge of Holy, Best Book, Janelas da Alma, de Ken Gide, ou Guide, eu não sei como é que chama. É um livro para seres humanos grosseiros como eu começarem a gostar de arte, música, tudo assim. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, como que Deus fala conosco por meio de coisas que não são só Bíblia e versículo. Então, como que Deus fala conosco na arte, como que Deus fala com a gente no sofrimento, como que Deus fala com a gente em tudo. Então, Janelas da Alma foi um livro muito importante para mim, porque te ajuda a sair fora desse mundo. Ou seja, é importante ler livros que não são só evangélicos. Pode indicar livros meio polêmicos? Por favor. Eu perguntou, você é polêmico então na internet, Ângelo? Eu não. Polêmicos são os outros que eu concordo. É os outros. Eu não sei como é que é em português. Eu acho que em português é 12 regras para a vida. Não, ele não é polêmico, ele é maravilhoso. Os crentes estão amando Jordan Peterson. Ele ganhou o concurso, né? Ele não é crente, mas ele ganhou um prêmio de... Você tem, não é o concurso, como é que fala? Você pode ser crente se você quiser. Honório, sei lá. É muito bom. 12 regras para a vida. Parece um livro de coaching. Só que na verdade é o outro lado. É bem o oposto disso. Então Jordan Peterson é um psicólogo, muito inteligente. Ele acredita que a Bíblia é verdade, mas não do jeito que o evangélico acredita que é verdade. Ele parece muito mais um liberal falando sobre a Bíblia. O problema é que as coisas que ele fala estão certas. Então, esse livro está em português e nos próximos anos esse livro vai invadir as igrejas, vai invadir muitos lugares. Já está acontecendo nos Estados Unidos. Então a gente tem que, no mínimo, se preparar, porque as pessoas podem relativizar a Bíblia lendo ele, né? Mas ao mesmo tempo vai ter muita gente talvez querendo se tornar cristão só assim, porque ele preparou o caminho. Quero ser evangélico porque é um jeito mais intelectual e superior de ser, porque ou católico, tá lá, a pessoa vai querer ser cristã porque é uma coisa assim conservadora para lutar pelos valores familiares e não por causa de uma conversão pessoal. Então eu acho que é muito bom entender, porque ajuda na vida pessoal, principalmente a nossa geração que está muito cheia de frescura, mas também para entender essa curva que está acontecendo hoje na história, na mente das pessoas, né? É óbvio que eu indicaria junto com isso The Righteous Mind, que saiu em português, mas o título está horrível, a tradução está péssima. Meu Deus. Acho que saiu como A Mente Moral. Então assim, eu esperaria alguns meses para ver se eles fazem uma nova edição, que é do Jonathan Haidt, que ele vai explicar por que pessoas discordam
na religião e na política. Ele vai explicar isso de uma perspectiva psicológica e neurológica. É maravilhoso. Eu indicaria também, certamente, esse é um dos melhores livros da humanidade. Sabe que esse é o estilo de pregador, né? Todos os versículos são versículos importantes do mundo. O Lloyd Jones fazia isso. Chama O Homem em Busca de Sentido, como é que é o nome do psicólogo que criou a logoterapia? Viktor Frankl. Viktor Frankl. Esse livro todo mundo sabe. Como que... Sabe a história dele? Que ele foi preso no Holocausto. Ele estava no Holocausto. Judeu. Não, ele era judeu? Era. Mas ele morava na Alemanha e tal. Ele queria fazer medicina em algum lugar fora de lá, acho que nos Estados Unidos. E aí ele pediu um sinal para Deus se ele deveria de ficar cuidando dos pais que estavam velhos ou deveria de ir para outro lugar no mundo, talvez nos Estados Unidos, e estudar medicina. Não, ele passou na frente da sinagoga toda destruída e tinha uma pedra no chão escrito honra teu pai e tua mãe. E ele entendeu como um sinal de vou ficar e cuidar dos meus pais. Ele foi preso e foi para os campos de concentração. Nos campos e aí ele queria muito ser psicólogo. No campo de concentração ele começou a observar, e foi ele que ele criou a teoria dele, que hoje é chamada de logoterapia, que ele percebeu que tinham pessoas que sucumbiam diante do sofrimento e pessoas que transcendiam diante do sofrimento. E ele começou a se questionar por que isso acontecia. E ele percebeu que o motivo disso é que todos aqueles que transcendiam é porque eles possuíam uma causa de vida maior do que a própria circunstância. Então ele entendeu que meaning, que significado, sentido e propósito é um meio que você tira a pessoa desse lugar de depressão e de ansiedade e de medo e você transporta ela. Então se você pegar a psicologia na sua maioria, o que ela faz? Ela olha para o passado e procura identificar no passado alguma coisa que você tem que consertar, que seus pais fizeram com você e tal. E ele não faz isso. O que ele faz? Ele mostra o futuro e ele tenta trabalhar com você para o futuro. Então ele é a prova disso. Porque ele queria tanto ser um psicólogo que ele estudou por si mesmo psicologia no campo de concentração, transcendeu o sofrimento, saiu do campo de concentração, se formou e fez o livro. Legal. Então, e tem as entrevistas dele no YouTube com legenda, e esse livro, acho que está pela Este, O Homem em Busca de Sentido, O Homem em Busca de Significado, The Man in Search of Meaning. Eu acho que... Deixa eu aproveitar esse gancho aí para entrar nas indicações de livros não crentes. De indicação. O Êxodos, o livro Êxodos, que é um clássico sobre a história do povo judeu. A gente gosta muito. Êxodos, que é o nome de um navio que existiu historicamente e tal. Então é uma ficção. Quem que é o autor? Leon Uris. É esse aí. Então ele conta a história do povo judeu com um romance por cima. Então a história de Israel total, principalmente da perseguição aos judeus. E um dos pontos do livro é que ele conta de crianças que sobreviveram a horrores em navio até chegar em Israel, crianças que foram a pé. Assim, é um romance, mas talvez alguns pontos são verdade. Histórico, né? De crianças, adolescentes que foram a pé da Rússia até Israel porque sonhavam com a Terra Santa. Então, como que essa coisa do futuro faz a pessoa peregrinar e tal, mostra a força do povo judeu. É incrível. Lê isso aí, ele lê com olhos que outras pessoas não leem. É verdade. Então, assim, é um encontro com o divino. Eu li esse livro, assim, rapidão. E o romance, assim, me segurou. Eu ficava, cadê a hora do beijo? Me segurou. Uma outra indicação que eu lembrei. Esse eu li ano passado, Jane Eyre, que é um clássico das irmãs Brontë, né? Brontë que fala? Gente, esse livro é demais, é demais. Eu botei um monte de gente pra ler, ele é grossão. Eu li ele em 6 dias, não foi? Nas férias. Eu fiquei apaixonada, assim, literatura da melhor. E outra indicação, A Inocência do Padre Brown, do Chesterton. É incrível esse livro. É bem curtinho, são contos do Padre Brown. Que a ideia é que o Padre Brown é o contrário do Sherlock Holmes. Que o Sherlock Holmes, ele é um investigador mais cientista, né? Tipo, ele vai por dedução que fala? Cérebro. O Padre Brown não. A parada dele é o seguinte: o homem é pecador e eu também sou. Então eu vou pensar como um assassino, porque eu poderia fazer tudo que o assassino faria. Ele se coloca no lugar. Ele é um detetive teológico pela alma. Exatamente. É um gênio. Legal. E porque ele ouviu muita confissão, ele manja de pecado. Nossa. Aí essa é a ideia, que ele é um padre que é um detetive. E é fantástico. São contos. O livro é pequenininho, é um pocket.
Eu teria ali o ano inteiro. Já tô aqui com várias Tudo é ideias. isso, a gente tem pouco tempo de vida pra ler tudo isso. Série de 2 vidas, uma só pra ler e pra viver. Exatamente. Eu gastaria as duas. Bom, a gente não vai, obviamente, mandar tudo isso, Sim. mas a gente vai publicar um podcast, então você tem bastante... Tá chegando aí o Natal e tem bastante familiar pra te dar presente. 13º, né? Aí você já pode mandar a listinha pra ele. Exatamente. Então vamos lá. A gente queria saber qual a importância da leitura, né? Na vida de um ser humano. Tem aí alguma resposta simples pra isso? Deus fez um livro e ele decidiu se revelar por um livro. Bom, é uma boa resposta. Excelente resposta. Pronto. Será quase a minha? Que eu sempre falo na aula, você roubou de mim. É que eu dou aula de história da igreja, aí eu falo também, Deus ama livro, porque Deus escreveu um livro. Deus não deu imagem, Deus deu letras. Deus deu um livro, eu falo que Deus ama história. Quando eu falo da minha aula de história da igreja, eu falo, Deus ama história. Então, nesse mesmo contexto, vocês acreditam que um cristão, ele possa ler, obviamente que a lista de vocês, né, já responde essa pergunta, mas ele pode ler um livro que é considerado não cristão? Pode ou deve. Deve, Desenha eu acho que deve. Porque pra mim ler um livro é igual conversar com uma pessoa. Então, a gente não conversa com quem não é crente? Tem até um livro do John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que ele fala sobre isso. Ouça o mundo, o que o mundo tá falando? Então, ler livros não cristãos tem isso aí. Sem contar o aspecto de graça comum, né? Que a verdade na boca de um não cristão ainda é verdade de Deus. E livros contrários ao cristianismo, o que vocês pensam disso? Livros que... Se eu não souber quem está contra mim, não tem como responder o cara. Então, se Pedro diz que eu tenho que bom, não lembrei o versículo de cor, mas eu tenho que estar pronto para responder a razão da minha esperança. Então, eu tenho que ler os que contradizem para poder ter resposta. Então, eu acho que... Não é que eu acho que um cristão pode ler livros que são contrários ao cristianismo. Eu acho que faz parte de obedecer aos mandamentos de Deus fazer isso, para que eu responda ao mundo que me questiona. Tá. E aí, preferem livros físicos, e-book? Eu prefiro físico, mas a gente usa muito e-book, porque a gente viaja. E é pesado. Economicamente e-book. Mas eu quero sentir o cheiro do livro. Livros têm cheiro, então, nossa, tem que ser físico. Tem um peixe grande que eu não lembro quem foi. Falou, eu gosto tanto de livro que a minha esposa falou que se ela encontrasse um perfume com cheiro de livro, ela comprava pra mim. Foi o Randy? Foi o Randy. A esposa dele falou isso. A gente tem um caso com livro, que quando a gente casou, a gente não tinha dinheiro nenhum. E o pouco que a gente tinha, o Ângelo gastava com livro. E eu chorava, porque eu pensando assim... Minha mesa vai ser de livros, então, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma mesa. Conta a história toda, então. Aí a gente brigou, briga feia. Feia, do shopping. A gente era namorado. Para de comprar livro e tal, a gente vai casar. Aí ele chegou no shopping e foi comprar um livro do John Piper. Como é que é o livro? Graça, não sei o que lá. Sobre Graça Futura. Graça Futura. Aí eu falei, mas a gente acabou de brigar por causa de livro. Ele é que esse livro que eu vou comprar vai me ajudar a parar de comprar livros. Ajudou? Não. Mas a ideia era, né, que é graça futura, pra libertação de vícios e tal. Mas não deu jeito, não. Bom, ainda bem, né? Senão... Não, depois eu vi que era um investimento ministerial e... Enfim. Eu vi que eu estava errado. Em casa. Eu vi que eu estava errada. Eu vi que livros dão dinheiro também. Olha, É difícil mulher falar isso aí, né? Que a gente tem que pôr a palavra na boca delas, né? Olha isso. Não é verdade, cara? Ó, viu? Não admite, ó. Tá aprovado. E aí, pra encerrar esse bate-papo aqui rapidão, gente, qual a importância de uma curadoria? Não só num clube do livro, mas a curadoria e de... Indicação em geral. Uma indicação de bons livros para aqueles que estão começando na vida cristã, ou aqueles que estão começando eu quero ter o hábito de ler, eu quero ler coisas boas. Qual a importância da gente ter... Nós somos os peixes grandes, né? Mas os indicadores, os curadores? Acho que é a questão de não perder tempo, né? E a gente já perdeu muito tempo e dinheiro por falta de boas indicações. Comprando livros ruins. Nossa, sim, eu fui arrumar a biblioteca esses dias, eu falei, quanta porcaria a gente tem. Eu, inclusive, mandei embora, porque ocupa espaço. Isso, porque você não consegue nem dar de presente pra alguém. Exatamente. Porque é uma porcaria. É constrangedor, né? Exatamente. Na verdade, eu quero tirar esse livro da minha estante pra pegar pra você, mas não é pra ler não, tá? Não perder tempo e dinheiro, acho que é a coisa, assim, você recebeu o mapa da mina, né? A indicação de livros, eu acho que ela está para leitura
assim como a mentoria tá para uma vocação ou discipulado, sei lá, para o cristão, é alguém que está alguns passos na sua frente, te dando uma certa luz, te dando um certo caminho. Uhum. Então, para mim, é isso. A gente sempre vai ter alguém que está na nossa frente em alguma área e a gente precisa disso. Então, para mim, é para isso que serve. Muito bom participar dessa conversa. Gente, 1h30. Conhecer né? a casa de vocês. Fiquei preocupada, gente. Vontade do interior. Mas, quem sabe um dia. O canto dos pássaros. Exatamente. Uma vez eu gravei um áudio no WhatsApp e foi. Aí a menina, meu Deus, os pássaros estão cantando aí. Eu falei, então. Eu nem Já não percebi. aguento mais. Esse silêncio! Vou te falar que eles entram, você acredita, dentro de casa? Coisa mais linda. Por causa das janelas grandes, eles entram, pulam aqui. Parece assim, a casa das princesas. Da Disney. Branca de Neve. Só precisa ensinar eles a arrumar a cama, né? E não cagar nas coisas que eles... Tá bom, obrigado. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E obrigado por abrir a casa de vocês, foi muito legal. Foi muito bom. E pessoal aí do clube, assinar Clube Ictus agora em novembro já, o kit de novembro. Carol e Ângelo Basso. Provavelmente você já vai estar ouvindo esse podcast mais tarde do que você tem a oportunidade de comprar o kit. Mas aí risca da lista o que a gente mandou Isso. e vai atrás do resto. Isso aí. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, gente.